Nós vivemos num sistema financeiro mundial bastante perverso, agressivo e que agora está expondo mais do que nunca as suas falhas, e eu quero mostrar como que tudo isso está relacionado. Meu nome é Renaud Adorno, eu tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então, é muito importante a gente entender agora como que funciona o mercado de títulos da dívida pública americana, os bonds. E eu falo muito sobre isso, né, sobre a curva de bonds, etc., porque realmente ele faz parte de toda essa jogada que está fazendo bancos mostrarem aí a sua vulnerabilidade, e muitos deles estão ali à berlinda. Nós já vimos os primeiros sintomas ali com Silicon Valley Bank, com Signature Bank, com Credit Suisse, e apesar das pessoas não estarem falando hoje sobre quebradeira de bancos, não está passando na mídia, esse fenômeno continua acontecendo. Eu quero te mostrar um pouco como que se dá esse relacionamento, que explica muito da fragilidade ou mesmo a impossibilidade de todo esse sistema financeiro mundial, e por que ele é tão dinâmico e ao mesmo tempo tão perigoso. Mas para isso é muito importante que a gente entenda como é que funciona o mercado de bonds. E esse mercado de bonds, ele é não somente super interessante para prever o que o smart money está fazendo, né? Que trilhões de dólares hoje, por que trilhões de dólares estão alocados nesse mercado, por que eles preveem que uma recessão vai acontecer, por que eles estão com uma queda de braços, né? com o Fed apostando todo o seu dinheiro, dando all-in de que ele vai ter que reverter a taxa de juros em algum momento. Não é uma questão mais de se, é uma questão de quando. E parece realmente que isso vai acontecer mais cedo do que mais tarde. É incrível porque, pelo que a gente vê na mídia, principalmente durante essa semana, de pessoas do Fed, né, de chairmen do Fed ali falando, além do Jerome Powell, né, vários Feds ali ao redor dos Estados Unidos, falando sobre a expectativa de que não vão parar de subir juros ainda tão cedo, porque a inflação ainda não está controlada e toda aquela coisa, naquela história que a gente já sabe, né, que não se trata de inflação monetária, mas sim de um supply shock que aconteceu desde ali da pandemia. Então eles vivem realmente no mundo da lua, né? Realmente é o que dá a impressão. Só que, ao mesmo tempo, você tem que dar crédito para eles porque não quebrou a economia, pelo menos ainda, mas os índices, os indícios, as evidências de recessão vêm aumentando cada vez mais. Então eles estão jogando ali, fazendo um malabarismo extremamente perigoso, com trilhões de dólares na economia real, afetando pessoas, no momento em que você quer reduzir a inflação e ao mesmo tempo não quer criar uma recessão. Então é mais ou menos isso que se passa na cabeça do Fed, só que agora a gente precisa ver o outro lado da equação, esse mercado de bonds. Primeiro, eu tenho que sempre ir revisando, né, para você que às vezes não sabe exatamente como funciona, mas o mercado de títulos da dívida pública americana, ele é relativamente simples de você entender. Você tem papéis que tem um valor que a gente chama um valor de face, digamos que ele seja $100, por exemplo. Então o governo, ele te propõe numa determinada data específica, né, que vai ser a validade, a gente chama isso de maturidade daquele título, ele vai te pagar $100. Então hoje você vai comprar por um valor menor do que $100, certo? Você tem todo um leilão que acontece, né, com bancos, primary dealers, que vão comprar esse título por um valor menor do que $100 para que ele garanta um recebimento no futuro de $100, ou seja, você vai ganhar um certo lucro, né? Esse é o retorno do seu título. Então, digamos que você compra esse título a 97, né? E aí daqui a 3 meses ele te devolve $100, você teve um lucro aí de 3. Então, o seu retorno foi 3. O juro foi ali baseado naquele seu retorno, certo? Então, o que acontece? Esse valor que você paga
num determinado momento, ele pode variar ao longo do tempo dependendo daquela demanda. É o que eu sempre falo, né? Na inversão de curva de bonds, etc. Quanto mais demanda tem, mais vale aquele bond. Mas quanto mais aquele bond vale, mais próximo ele fica daquele valor de face, o 100. E aí, obviamente, que o retorno fica menor. Só que a gente sabe que o objetivo de você comprar um título, um bond, não é necessariamente o retorno, apesar de que, principalmente na parte curta da curva, de curto prazo, eles estamos tendo retornos muito interessantes, né? Perto dos 5%, coisas que não se via há muito tempo nos Estados Unidos, principalmente ali o ORP, né, o Overnight, que é o título principalmente ali diretamente com o Tesouro Americano. Ele realmente está um valor muito atrativo e os títulos de longo prazo estão pagando menos, o que mostra que está tudo invertido, que o mercado realmente espera que no futuro esse valor venha a cair. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, então a gente sabe que o valor de um título ele é inversamente proporcional ao retorno dele, né? E aí você sempre tem duas opções no título, você pode levar ele até o final, digamos que você tem um título de 3 meses, você espera os 3 meses e você tem a certeza, entre aspas, nada na vida é certo, mas com o título americano no mercado financeiro se diz que isso é certo, você vai receber aquele seu 100. Então, significa que você está carregando ele até a maturidade, certo? Então, mas você tem uma segunda opção, que é o de você vender esse título antes da maturidade acontecer. Só que aí você está sujeito ao valor daquele momento. Então pode ser que você tenha comprado aquele seu título a 97, só que na hora de você vender, você vendeu ele por 95, porque ele tá todo mundo vendendo, né? Então a oferta está maior do que a demanda e aquele preço acaba caindo e você acaba ficando num prejuízo. Ou pode ser que você tenha lucro naquela operação se ele valer mais do que você comprou, como qualquer outra mercadoria. Então são duas opções, você pode carregar até a maturidade ou você pode vender antes. Agora, por que eu estou falando sobre isso, né? Para a gente sempre focar no mercado de bonds? Porque hoje, quando você tem entidades, bancos que têm depósitos bancários muito grandes, digamos assim, você fala para uma pessoa, poxa, eu tenho 200 milhões de dólares em conta corrente, né? Como é que hoje eu estoco 200 milhões de dólares? Talvez você ache que um milionário, um bilionário vai ter 200 milhões de dólares em conta correntes ali parado, mas na verdade não é isso que acontece. Quando você é um indivíduo que tem um alto, que a gente chama de high net worth, né? Então, assim, indivíduos ali que tem fortunas ali de 7 dígitos, 8 dígitos, 9 dígitos ou até 10 dígitos, eles acreditam que o risco bancário de você simplesmente ter um depósito em banco, em conta corrente, traz um certo risco de o banco não conseguir te pagar de volta, porque você pode pedir esse saque a qualquer momento, né? Então os bancos eles sempre têm que ter um equilíbrio entre ativo e passivo, e o seu depósito ele é um passivo para o banco, porque a qualquer momento você pode pedir, ele é o seu ativo, mas é o passivo do banco, e para contrabalancear, o banco vai precisar criar outras formas, né? Ele vai ter que emprestar para outras pessoas e criar ativos para ele sempre ter ativos maiores do que a sua quantidade de passivos. É tudo um jogo de balanço, é assim que um banco ele cria lucros, né? Então o objetivo do banco é pegar empréstimos de curto prazo e fazer empréstimos de longo prazo. Ele sempre ganhou nesse spread. Mas a grande questão aqui é que muitas pessoas que têm uma quantidade muito grande de dinheiro estocados, eles sabem que depósitos em contas bancárias nos Estados Unidos só são garantidos até 250 mil dólares. Ou seja, se você tiver uma conta de 10 milhões de dólares e por acaso o seu banco quebrar, ele só está garantido até 250 mil. É um risco muito alto. Então, muitos deles preferem não somente diversificar em vários bancos diferentes, etc., mas também, ao invés de carregar dólares, eles usam títulos da dívida pública americana, que são os treasuries. Então, é importante você entender que quando se trata de valores muito altos,
muitas entidades, inclusive no mundo inteiro, principalmente no exterior, eles veem os títulos da dívida pública americana como algo muito interessante, porque ao invés de você simplesmente carregar dólares em conta corrente, você tem títulos equivalentes denominados em dólares que são, em princípio, tão líquidos quanto dólares, porque é o melhor colateral do mundo, é o colateral mais líquido, o mais disponível, o mais seguro, né, enfim, se trata de títulos da dívida americana, que em princípio é considerado como a melhor classe que existe, o pristine collateral, que eu falo muito no meu podcast. Então, ao invés de você simplesmente segurar ali 200 milhões de dólares em conta corrente, você compra o equivalente a 200 milhões de dólares em títulos da dívida pública, porque se você simplesmente depositar num banco, você praticamente tem zero retorno em relação àquilo. Seu dinheiro fica parado em conta corrente, né? Ninguém gosta de deixar dinheiro parado em conta corrente, principalmente nos Estados Unidos, porque ele paga absolutamente nada, 0,00 alguma coisa. Então é muito mais interessante você ter acesso a títulos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, da dívida pública e sentar nesses títulos, porque você sabe que, se você precisar, você pode liquidar esses títulos e trocar por dólares. Então é como se fosse o USD, que é o dólar americano, como moeda, e você tem o UST, T de tatu, né, que é o Treasuries. Então, o US Treasuries, em relação ao USD e o UST, eles ficam como se fosse o Yin e o Yang. Então, os dois são ali gêmeos e eles fazem parte da liquidez mundial. Então, o Treasury ele é basicamente uma moeda mundial tão importante quanto o próprio dólar. É por isso que é muito importante você entender essa dinâmica, porque a gente tem uma dívida americana cada vez maior, né? Mas mesmo assim falta colateral. Eu já falei várias vezes sobre o mercado de Ripple em capítulos anteriores, ele faz parte da espinha dorsal de todo esse Ripple, tem vários hedge funds que são assim, então todos esses mercados a gente chama isso de Money Market Funds, né? Então você tem o mercado do dinheiro, e esse é um mercado que hoje está concorrendo diretamente com os próprios bancos e trazendo seríssimos problemas para eles. E é exatamente isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, a partir do momento que você tem uma subida de juros do RRP na parte curta da curva, na parte ali do Fed, do Tesouro, você acaba criando uma concorrência desleal com os bancos, porque qualquer pessoa em sã consciência vai pensar a seguinte coisa: o que vale mais a pena para mim? Vale mais a pena eu deixar o meu dinheiro no banco, parado, sem fazer nada, sem nenhum tipo de seguro, né? Só até 250 mil, mas eu tenho 200 milhões, o que eu vou fazer? Ou eu posso ir direto para um Money Market Fund, onde eu tenho um retorno sensacional de até 5%, num curtíssimo prazo, que me garante tranquilidade e também segurança de títulos da dívida pública. Então, esse capital começa a sair dos bancos. Então, os bancos vão perdendo depósitos, porque eles não conseguem cobrir essa oferta. Então, isso está criando um sério problema de liquidez bancária mundial. Então, isso daí acaba sendo a outra parte, né, da destruição de demanda que eu venho falando. Então, desde 2008, que os bancos estavam completamente dependentes ali de colateral para poder emprestar, eles não confiam nas pessoas ou empresas, porque se eu criar um ativo onde as pessoas vão me dar um calote, porque assim, eu vejo que cada vez mais eu tenho um risco de recessão cada vez maior. O mercado de bonds está falando isso, inclusive, né? Então, esse dinheiro acaba não sendo criado. E essa criação de dinheiro, que é via crédito, é a parte do ativo do balanço do banco. Então, se o banco está desconfiado que as pessoas ou empresas não vão dar conta de pagar, porque às vezes elas estão demitindo pessoas, está vendo que o varejo nos Estados Unidos não está nada bom,
Você está vendo as big techs, né, como Facebook, Microsoft, Google, etc., demitindo pessoas a rodo. Você não tem uma perspectiva boa em relação ao futuro da economia americana, o que faz com que nem essas empresas consigam mais ter tanto acesso a crédito e quem diria ainda aquelas empresas pequenas, né, a padaria, etc., tem um sério problema de obtenção de crédito. Então isso acaba travando completamente a economia e criando um problema deflacionário. Está faltando dólares e como o mercado está extremamente desconfiado, né, da economia real, porque a economia real está em vias de entrar em recessão a qualquer momento, se já não estiver, então você parte para o que é seguro. E o que é seguro por coincidência, esse seguro está pagando mais ainda, ou seja, acaba todo mundo indo para os treasuries. Então isso dá um descompasso muito grande, uma concorrência entre governo e iniciativa privada, e isso acaba sendo ruim para todo mundo e vai criando uma insegurança muito alta. E ainda tem uma outra questão, como os próprios bancos têm uma demanda muito grande, né, eles acessam os money market funds, como todas as outras pessoas, eles precisam ter os títulos da dívida pública como seus ativos no seu balanço, certo? E aí acaba criando aquele problema. Se eu tenho pessoas que estão sacando do banco, eu preciso garantir que eu possa honrar sempre esses saques que vão acontecendo, né? Só que, desde 2009, depois da crise de 2008, você teve ali uma mudança na legislação onde você, digamos que se você é um banco e você tem vários títulos hoje, bonds, que estão no seu balanço como ativos, você concorda que eles têm um valor variável, né? Pode ser que naquele momento que eu esteja com aquele título, ele valha menos do que eu comprei. Então, assim, eu teria um prejuízo não realizado. Digamos que eu comprei aquele título a 97, mas naquele momento, se eu quisesse me livrar dele, ele custaria 95. Ou seja, eu tomaria um prejuízo. Mas eu não vendi. Então, tecnicamente, eu não realizei aquilo. E aí, teve uma parte ali da regulamentação que aconteceu desde 2008, que caso você caracterize, se você como banco declarar que você está carregando aquele título até a maturidade, não existe motivo de você declarar que você tem um prejuízo, porque você está carregando até a maturidade. E quem carrega até a maturidade recebe ele a 100. Portanto, você tem 100 no seu balanço. Percebe o problema? Só que, como você está tendo essa concorrência desleal de pessoas, de entidades, de empresas, ou até mesmo de outros bancos e não bancos, indo direto aos money market funds, eles estão sacando dos bancos para ir pegar na mesma fonte dos próprios bancos. Só que, quando você saca, você tem que honrar. E chega um momento em que as reservas de cash que os bancos têm acabam ficando muito baixas. E o que você é obrigado a fazer na hora de você honrar aqueles saques? Você precisa liquidar parte do seu colateral, que são justamente os treasuries que, naquele momento, estão dando prejuízo. E aí aqueles prejuízos que estavam invisíveis antes começam a aparecer. E quando eles aparecem, eles começam a se refletir nos balanços. E aí os bancos começam a demonstrar a sua vulnerabilidade de que eles têm muito mais títulos que eles precisam queimar, mas não deveriam, porque estão declarados como carregando até a maturidade, mas não é o que está acontecendo. Então você tem que estar jogando você precisa ser um malabarista para segurar a onda. Por quê? Porque a partir do momento em que pessoas começam a sacar, aí outras pessoas ficam assim, opa, aquele banco está demonstrando ali falhas, então eu preciso sair daquele banco o mais rapidamente possível, porque pode ser que se eu for o último a sacar, eu não vou conseguir, porque eles não vão ter como honrar, porque os ativos que eles estão declarando ter é um valor bem menor do que eles estão dizendo. E aí você cria o que a gente chama de corrida bancária. Mas, na verdade, essa corrida bancária está acontecendo com milhares de bancos ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente vê as notícias do Silicon Valley Bank, ele é só um caso muito específico, porque é o elo mais fraco da equação.
mas isso está acontecendo lentamente com milhares de bancos ao redor do mundo, exceto os que a gente chama de Big Four, como JP Morgan, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America, entre outros, que são bancos que, na verdade, são aqueles realmente o too big to fail, né? O grande demais para quebrar, que estão, na verdade, se beneficiando disso e centralizando cada vez mais, apesar de que é um sistema, é um problema sistêmico, só que quem sofre mais são os milhares de bancos regionais que você vê, não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então você está vendo um jogo de canibalismo bancário e fazendo essa centralização de liquidez cada vez maior, e esse jogo vai continuar acontecendo enquanto os juros estiverem altos dessa forma. Então você acaba criando uma destruição de demanda no mercado real e, ao mesmo tempo, você acaba criando uma canibalização bancária e destruição bancária lenta e dolorosa, porque não tem muito que os bancos fazerem, porque eles estão ali presos, né? Eles não conseguem competir com os retornos do Money Market Funds, porque eles não conseguem dar esse retorno para quem depositar no banco deles, porque eles justamente precisam desse spread para poder sobreviver e não tem de onde eles tirarem. Agora, para dar mais adrenalina ainda em toda essa história, o banco também tem um sério problema, porque geralmente você poderia usar uma ferramenta que a gente chama de hedge, para proteger justamente contra isso, né? Você pode criar um instrumento, um derivativo, que caso o título da dívida pública venha a cair de valor, esse derivativo suba de valor e ele compense o seu risco. Só que o que acontece? O banco que declara que aquele título vai ser carregado até a maturidade não pode fazer um hedge de uma coisa que vai ser levada à maturidade, você entende? Porque senão ele está admitindo que vai vender antes da própria maturidade, o que é contra a lei. Então ele acaba agindo de uma forma que ele não poderia, né? Então, ou ele segue a lei, ele segue a legislação, mas ao mesmo tempo ele infringe a própria legislação porque ele não tem escolha. Então, olha que loucura. Você não pode se proteger porque você está seguindo a lei. Então, cria uma situação bastante complicada para o banco. Mas para dar mais adrenalina ainda, você tem toda a discussão que está nesse exato momento no Congresso americano para aquele grande problema que sempre vai acontecer, de você ter uma dívida pública cada vez maior, que é o famoso teto da dívida. Então você tem todo aquele teatro político falando sobre todos os problemas de que o governo vai parar, porque não tem como financiar toda a sua dívida, etc. E tudo vai parar e vai, né, e criaria um colapso mundial. Mas a gente sabe que isso tudo é um teatro, porque ou você aprova um novo teto da dívida e faz com que ele aumente, ou, na verdade, toda essa parafernália econômica que sustenta o mundo inteiro, sustenta o alimento que está na tua mesa, na tua geladeira, né, tudo, a energia que você usa, o carro que você anda, absolutamente tudo isso depende desse mercado de bonds. Senão, você não consegue financiar nenhuma atividade econômica. Seria praticamente a morte do dólar em si, e isso faria todos os colaterais do mundo inteiro perderem valor absurdamente caso os Estados Unidos deem um calote nos títulos da sua dívida. Então é bastante complicado, certo? Isso seria praticamente o fim de todo o sistema, não somente dos Estados Unidos. As pessoas acham que o problema seria com os Estados Unidos, mas na verdade não. O problema seria global. Então, mesmo que existam milhares de discussões sobre isso e faça todo um drama, né, vende muitos cliques na mídia, você é obrigado a fazer esse sistema continuar. Então, a gente sabe que ele é um sistema que em algum momento vai ter que implodir, porque é uma dívida que cresce de forma exponencial, mas ela é, por definição, exponencial. Ela tem que crescer, porque, querendo ou não, é como tudo funciona. Você precisa de colateral para ter os ativos nos bancos, para poder usá-los como empréstimo no mercado de Ripple, para expandir o crédito, para permitir que as atividades humanas continuem, principalmente no eurodólar. Então, é um sistema muito entranhado e complexo, certo? Então, você precisa dessa dívida. Por isso que o dólar ele é o yin e o yang do título da dívida pública, e os dois são
a moeda mundial. Então, dinheiro é dívida e dívida é dinheiro. E é isso que faz gerar absolutamente tudo. Então, é muito interessante, é muito importante a gente ver, né, todo o risco sistêmico que nós temos, mas, querendo ou não, tudo isso vem funcionando há décadas, mesmo tendo esse tipo de problema. E, infelizmente, não existe ainda hoje nenhum candidato remotamente perto de conseguir apresentar a solução para a liquidez disso, para permitir as atividades humanas de forma sustentável. Então, realmente, esse é o sistema que nós temos em mãos. Ele é bastante complexo, bastante perverso, bastante agressivo, e é importante a gente ver a cena dos próximos capítulos. Então, praticamente, para você tirar essa tensão, o mercado está gritando que o Fed precisa virar completamente a chave e parar de subir os juros para dar uma aliviada no sistema, para fazer com que não exista essa competição entre os money market funds e os próprios bancos, porque senão vários outros bancos vão quebrando silenciosamente, secretamente, até a hora que você vê mais notícias e mais preocupações.